Bom, pessoal, vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu achei um simulador na internet que eu achei muito interessante. Se vocês entenderem essa simulação que eu vou fazer aqui, vocês entenderão a maioria das patologias, ou seja, das doenças que acometem o seu nariz e o seu ouvido, inclusive a sua laringe. Então prestem bem atenção nesse vídeo. Então aqui pensem que eu estou na entrada da minha narina à direita. Então eu entrei à direita. Isso que eu vejo. Então, pensa aqui, isso aqui é as vibriças nasais, né? Isso aqui é os pelos nasais da entrada do nariz. Aqui nós temos o septo nasal e aqui a gente começa a ter as conchas nasais. A concha nasal inferior, a concha nasal média e lá em cima a gente consegue ver um pouquinho da concha nasal superior. Entre a concha nasal inferior e aqui no assoalho, no chão do seu nariz, nós temos o meato inferior. E o que é interessante nesse meato inferior? Aqui desemboca o ducto nasolacrimal. Para vocês terem uma ideia, a glândula lacrimal é aqui nesta região do seu olho, produz a lágrima escorre até aqui nesse canto. Aqui nós temos canalículo lacrimal superior, canalículo lacrimal inferior, que depois vai estar no canalículo comum, depois saco lacrimal, depois do saco lacrimal ele vai desembocar aqui nesta região, que é o ducto nasolacrimal inferior, tem uma válvula aqui, tá? Então é importantíssimo vocês entenderem isso daí. Então você produz a lágrima e a lágrima cai aqui no seu nariz. Outra coisa que eu chamo muita atenção é a concha nasal inferior. Os quadros de rinite alérgica, geralmente, ele hipertrofia, ele aumenta essa concha nasal inferior. Aí quando a gente vai examinar o paciente, essa concha ela está bem pálida e ela está bem aumentada de tamanho, levando a uma obstrução nasal. Isso é importante. Olhando aqui um pouquinho mais para cima, entre a concha média e entre a concha inferior, aqui nós temos o meato médio. Se eu abrir essa região, eu vou cair justamente no seio maxilar. O seio maxilar é aquele seio que fica aqui nesta região. Então, é um dos grandes responsáveis pelos seus quadros de sinusite, por exemplo. Então, entendam isso. A secreção, quando eu passo uma câmera no seu nariz, eu vejo a secreção escorrendo aqui nessa região. Então, isso é importantíssimo. E vamos lá. Olhando para cima, septo nasal está aqui, certo? Vamos lá para cima um pouquinho. Aqui nesta região, nós temos o teto do nariz, certo? O teto do nariz. Aqui também nós temos uma mucosa especializada, a mucosa olfatória. Na vida real, quando eu passo uma câmera, quando eu estou operando, essa coloração acaba sendo um pouquinho diferente. Ela pega um pouquinho essa parte mais superior do septo nasal, um pouquinho do teto, um pouquinho da concha superior e um pouquinho da placa olfatória aqui na concha média. Tá ok? Então as moléculas odoríferas, quando você sente o cheiro de uma rosa, ela vai subir e ela tem que bater nessa mucosa olfatória que é especializada. A partir do momento que ela bateu aqui nessa mucosa olfatória, esse estímulo químico ele vai ser traduzido em estímulo elétrico, vai ser transmitido para seu bulbo olfatório, nervo olfatório, e depois ele vai para regiões do córtex cerebral e você vai sentir o olfato característico. Então pensem comigo, se eu tenho uma rinite alérgica e esta mucosa ela está inchada, isso aqui acaba até tocando aqui. Então, imagine que essas moléculas odoríferas elas não vão conseguir bater aqui no teto do seu nariz. E com isso, consequentemente, você vai ter uma diminuição da sensação do cheiro. Isso é uma perda de olfato que eu falo que é uma perda de olfato condutivo. Se eu dar corticoide, o corticoide é tão interessante que ele vai desinchar essa região e o paciente, na vigência do uso do corticoide, vai falar: doutor, melhorou meu olfato quando eu estava tomando corticoide. E com isso, nós podemos inferir que esse paciente tem uma perda condutiva. Porém, vamos supor que esse paciente teve Covid. O Covid ele já pega lá, tem no meu feed, eu já falei sobre perda de olfato em Covid e eu mostro como é que é o mecanismo de ação. Mas de uma maneira mais simplória possível, ele pega a parte neural, a parte nervosa disso daqui. Então, é difícil você retornar ao seu olfato muitas vezes. Tem até alguns medicamentos, porém o treinamento olfatório, que seria uma fisioterapia disso tudo, é para você estar voltando a longo prazo. É o que todos os pacientes deveriam fazer a longo prazo, porque ele pega a parte neural.
né? Assim como uma sinusite, ela vai inchar essa região, isso aqui acaba tocando, ou tem pólipo, ou tem muita secreção, não chega as moléculas lá, mas se você não trata, se você não vai fazer um procedimento cirúrgico quando deve ser feito, se você não faz os medicamentos, isso fica tão intenso, esse processo inflamatório, que além da parte condutiva, vai levar uma parte neural também. Então isso vai ser um problema muito grande que aí você pode até operar, mas muitas vezes você não vai restabelecer o seu olfato de uma maneira completa. Agora vamos continuar aqui. Aqui vocês vão entender tudo, então fica até o final desse vídeo, tá? Então aqui eu estou na transição do seu nariz para a sua garganta. Se eu entrar aqui, vamos supor que eu estou caminhando aqui, eu dou um pulo nesse precipício, eu caio lá na sua garganta. Aqui nós temos a região da adenoide. Temos até um resquício de adenoide aqui, certo? Se ela cresce, vocês não concordam comigo que ela vai tampar isso daqui. É por isso que o seu filho, que tem um aumento da adenoide, ele vai ter aquela boca aberta a todo momento. E obviamente que às vezes não tem só adenoide grande, ele tem uma rinite alérgica. Então, com isso, esse paciente ele precisa ser operado para você restabelecer a ventilação pelo nariz. Isso é importantíssimo. Outra coisa, essa adenoide, percebe-se que se ela crescer muito aqui, ela vai comprimir essa estrutura. Essa estrutura, se eu entrar com uma câmera aqui dentro, eu vou cair lá no seu ouvido. Ela é muito importante, que é a tuba de Eustáquio, a tuba auditiva. Ela vai fazer a equalização da pressão de dentro do seu ouvido com o meio externo, tá? Então, se a adenoide ela comprime isso daqui, a tuba vai ficar disfuncionante, não vai funcionar adequadamente. O que acontece? Não vai ter essa equalização, vai ter uma pressão negativa dentro do seu ouvido, uma pressão muito negativa mesmo, menor do que zero que a gente fala. E com isso vai ter transsudação de secreção. E essa transsudação de secreção vai dar aquela otite serosa, otite efusiva, ou seja, aquela secreção que parece uma cola e que muitas vezes teremos que colocar um tubo de ventilação. Imagina que seu filho vai ter uma cola ali e não vai conseguir passar o som de uma maneira adequada e com isso vai ter uma perda condutiva. Então o otorrino acompanhando o quadro é extremamente importante, tá? Sem contar se você tem qualquer coisa crescendo aqui do lado, tumores, né? Então vai comprimir essa tuba auditiva e em adultos pode se manifestar como otite efusiva, otite secretora. Vamos continuar aqui? Fim do septo nasal aqui e aqui nós temos uma bursa, tá? Essa bursa, ela é interessantíssima porque muitas vezes a gente tem um cisto que se forma aqui nessa região, chama-se cisto de Turnout. Por isso que é importante o seu otorrino fazer uma avaliação adequada. Isso aqui é um músculo, né, uma musculatura, que é a salpingo, que é de tuba auditiva, que vai lá para a sua faringe, o músculo salpingo-faríngeo, né, que é inervado pelo nono par. Mas enfim, não é escopo aqui, eu quero mostrar para os pacientes mesmo, para que vocês tenham atendimento. Bom, eu vim aqui, pulei do precipício, aonde que eu vou cair? Aqui na região da sua garganta e da sua laringe. Aqui, para vocês terem ideia, isso aqui é o sininho, que é a úvula, isso aqui é a sua base de língua. Tem pacientes que têm uma base de língua muito grande. Imagina que isso aqui, quando você está dormindo, essa base de língua é tão grande que ela tampa a sua via respiratória ali. Os pacientes podem ter apneia por aumento desta base de língua, tá? Então, por isso que a gente tem que avaliar sempre. Uma outra coisa, por que acontece a apneia? A apneia do sono, nós sabemos que é um colabamento dessa estrutura aqui. Aqui você está vendo esse rosinha, mas por trás desse rosinha temos músculos, os músculos constritores da faringe. Então, hoje nós sabemos que tem pacientes que têm alteração desta musculatura, com uma menor produção de colágeno ou uma maior produção de colágeno, e com isso nós temos um colabamento dessas estruturas quando você está dormindo. Isso vai levar à apneia do sono. E a apneia do sono nós quantificamos em leve, moderada e severa, tá? A moderada e severa a gente acaba tratando com os CPAPs da vida, muitas vezes com a cirurgia de faringoplastia lateral, mas é importantíssimo vocês entenderem que é aqui que está a gênese da apneia na imensa maioria das vezes. É um colabamento de toda essa estrutura, tá? Ou você tem um aumento da base de língua, ou você tem um problema nasal que leva uma obstrução nasal muito importante, embora os estudos cada vez mais mostram pra gente que problemas nasais,
eles teriam impacto na apneia, principalmente os problemas mais agudos, quando você está com uma crise de rinite alérgica ou quando você está com uma crise de uma rinite infecciosa num quadro viral. Isso ia piorar muito, mas enfim, mais para vocês terem entendimento que a maioria das vezes é um colabamento dessa musculatura, certo? Vamos partir aqui para a região da laringe. Aqui nós temos a epiglote. Tá? A epiglote é importante principalmente para os alunos quando vai fazer uma intubação. O laringo coloca nesta região, né? E com isso você tem uma abertura dessa prega vocal. E a intubação nada mais nada menos do que a passagem do tubo aqui pela prega vocal, né? E aqui vambora. Essa aqui é a prega vocal. A prega vocal, quando você está falando, ela tem que coaptar, ela tem que encostar uma na outra. Quando você não encosta, você faz algumas fendas. Tem paciente que tem somente essas fendas e já é o suficiente para ter um problema com a voz. Outra coisa, você pode ter nódulos que se localizam nesta região, geralmente são bilaterais, tá? Então são os professores, os abusadores da voz, as pessoas que trabalham com a voz, especialmente mulheres na faixa quando é mais adulta, pode formar os nódulos vocais que se localizam nessa região e são bilaterais na imensa maioria das vezes. E o tratamento vai ser fonoterapia. Aqui são as bandas ventriculares e aqui são as aritenoides. E esse buraco meio que virtual que tem aqui, se eu entrar com uma câmera aqui nessa região, eu vou entrar no esôfago. E por que é importante vocês entenderem esta relação? Às vezes tem um refluxo laringofaríngeo. O que seria isso? Volta ao conteúdo gástrico, que pode ser um conteúdo ácido ou muitas vezes até básico. Ele vem aqui e fica irritando essa região. Então, com essa irritação, ela tende a ser uma irritação crônica e começa a gerar uma vermelhidão aqui nessa região. Começa a gerar uma hiperemia, uma vermelhidão e uma inflamação. E o paciente começa a ter uma produção de muco. Com essa produção de muco, muitas vezes ele fica toda hora, né? Isso acaba sendo muito ruim. Inclusive mulheres ou homens que têm esse problema pode ter o globus faríngeo, porque é uma sensação que tem alguma coisa enroscada aqui na garganta com uma certa frequência, tá? Então isso é o refluxo laringofaríngeo, uma doença muito comum, muito chato de se resolver e que mudanças de estilo de vida são essenciais para uma melhora disso daqui, tá ok? Aqui nós sempre passamos a câmera para entender se tem tumores nessa região, pacientes são tabagistas, pacientes que ingerem álcool em excesso, vira e mexe. Isso por longo período de tempo pode gerar problemas aqui nessa região, tá ok? E o refluxo ele pode dar outras alterações, como alterações nessa região que é a paquidermia, alterações aqui, que é a paquidermia, enfim, uma série de alterações nesta região aí, certo? Eu espero que eu possa ter ajudado. Isso aqui é uma prévia, né, do que a gente vê no exame de nasofibroscopia. E se você entende isso daqui, você acaba entendendo a imensa maioria das doenças. E por fim, só para finalizar, lembra que eu falei que o refluxo é alguma coisa que sobe ali do seu estômago, passa pelo esôfago, às vezes não necessariamente tem que irritar o seu esôfago, levando queimação, mas ele fica irritando aqui a sua laringe, né? A sua laringe gerando problemas como pigarro, globus faríngeo, que é a sensação que tem um negócio enroscado. Muitas vezes cai secreção, que é o gotejamento nasal posterior. Ele cai aqui na laringe também e você sempre tem que estar clareando isso aí. Fica... Então, muitas vezes o paciente tem duas coisas. Uma coisa que sobe do estômago e irrita essa região e uma coisa que desce do nariz, né? Vamos olhar lá para o nariz lá para cima? Então, aqui eu estou na laringe. O esôfago está aqui, sobe e irrita essa região. Mas muitas vezes, vamos lá, olha o nariz. Olha a entrada do nariz lá em cima, certo? Às vezes você tem uma rinite, tem uma sinusite, tem qualquer coisa, e começa a cair secreção lá de cima aqui na sua laringe. E a hora que você deita, né, concorda comigo que a hora que você deita cai mais ainda essa secreção. E com isso o paciente fica com esse ram-ram muito importante, levando a tosse, porque quando você estimula esta região, muitas vezes você tem tosse, né? Uma das maiores causas de tosse, uma das duas maiores causas é gotejamento nasal posterior e o refluxo, porque fica irritando aqui a prega vocal, certo? Espero poder ter ajudado. Eu espero que esse vídeo ajudem a vocês entenderem
melhor as patologias, doenças otorrinolaringológicas.